Olá e sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de Antevisão ao Grande Prémio do Japão, como sempre apoiado pela Solverde.pt. Suzuka, que é um dos circuitos tradicionais do calendário de Fórmula 1 e dos que as pessoas e os adeptos de Fórmula 1 mais gostam. Vamos então conhecer um bocado desse traçado. Vimos então alguns dos melhores momentos do Grande Prémio do Japão do ano passado, vitória de Max Verstappen, mas vamos também viajar de Suzuka para o Estoril Racing Lab, onde o Henrique nos ajuda a perceber melhor como vão ser ativados os pontos de ultrapassagem, os Boost Modes e os Overtake Modes aqui neste ano, no circuito de Suzuka. Estamos em Suzuka e vamos dar início a uma volta de qualificação, aqui entrada na zona da reta da meta. Esta será a primeira zona do X-Mode, a zona de abertura tanto da asa dianteira como da asa traseira. E vamos chegar aqui à travagem para a curva 1, uma travagem em apoio muito rápida, para depois este primeiro setor espetacular, cheio de curvas rápidas. Esquerda-direita, um bocadinho de subviragem. Reduzir aqui uma para preparar melhor esta saída e agora em aceleração até ao segundo setor. Este é um circuito bastante sinuoso com curvas de alta velocidade, portanto as zonas de X-Mode serão mais reduzidas que noutros circuitos. Aqui um gancho muito apertado. Esta, apesar de ser uma curva muito longa, mas é feita a fundo, portanto poderá ser aqui uma das zonas de X-Mode. Reduzir mais uma. E aqui a reta que antecede a 130R, a curva icónica do circuito japonês. Poderá ser também mais uma zona de X-Mode, mas a ter que ser fechada antes mesmo desta curva. É uma curva feita a fundo, mas é preciso alguma carga aerodinâmica. E travagem aqui para o gancho, para a chicane da última curva. E também onde será feito o ponto de detecção do Manual Override. E é uma volta ao circuito de Suzuka. Obrigado, Henrique. Apresento-vos agora os meus convidados para este episódio de Antevisão. Como sempre, o João Amaral, o Henrique Chaves e o João Carlos Costa. Obrigado por estarem aqui. Henrique, será que vamos ter um grande prémio a fundo, como nós vimos ali naquelas imagens, ou será que a gestão de energia vai ser um fator fundamental? Bom dia, antes de mais. O Grande Prémio vai ser sempre a fundo, dentro das limitações que cada carro tem, que cada unidade motriz tem, que cada piloto faz dentro dessa gestão de energia. Agora, vai ser sempre no limite daquilo que eles têm para controlar, mas obviamente não vai ser a fundo como nós temos aquela ideia de a fundo até à curva, chegar à velocidade máxima no ponto de travagem. Isso não vai acontecer devido a este regulamento, mas é nova Fórmula 1, temos que nos habituar e poderá ser que ao longo dos grandes prémios, ao longo dos anos deste novo regulamento, possam desenvolver de certa forma para que isso aconteça, de chegar mais rápido ao ponto de travagem, mas aqui em Suzuka vejo algo difícil. João, será que então esta zona, estamos agora a ver as imagens do onboard do Max Verstappen, será que esta zona dos GS vai ser tão emocionante? Porque este circuito realmente é conhecido pela velocidade nestas curvas, que são feitas a velocidade pura, a altas velocidades. E ali esta curva da 130R, será que vamos ter um fim de semana então mais ou menos animado? Vamos ter um fim de semana animado, se calhar não pelas melhores razões. Este primeiro setor, a pista foi asfaltada de novo ano passado até ao final do primeiro setor, até à curva número 7, e este ano foi asfaltada também de novo no restante da pista. Mas o primeiro setor, eu duvido que se consiga andar ao ritmo que se andou com os carros da anterior geração. É preciso, ao mesmo tempo que se está a andar, tentar ganhar tempo, recuperar alguma energia.
Acho mais complicado aquilo que poderá acontecer nas duas Degner, que são duas curvas de referência neste traçado e que poderão ser, tal como aconteceu em Melbourne, com aquela chicane rápida, depois da zona rápida da parte traseira do circuito, deixar de ser uma curva desafiante para os pilotos e passar a ser uma curva de gestão. Este circuito está a meio caminho entre Melbourne e Xangai, em termos da forma como se pode garantir a recuperação de energia. Está mais do lado de Melbourne do que está do lado de Xangai. Vai ser um pouco diferente, vamos ter uma situação diferente também em qualificação, onde aquilo que é a entrega dos megajoules vai diminuir para tentar evitar que os pilotos façam a volta de qualificação a regenerar, sobretudo, energia, a travar muito mais cedo do que seria necessário fazer o lift and coast, para dar mais emoção à qualificação, já que as qualificações não têm sido propriamente espetaculares. Mas há aqui alguns dados novos que podem fazer com que o resultado final venha a ser diferente. Se me perguntares, acredito que venha a ser diferente, não acredito. Vamos acreditar que pelo menos as corridas ioiô, como agora já ficaram definidas, com as ultrapassagens, muitas delas artificiais, nos permitam ao longo do Grande Prémio estar entretidos. E vamos acreditar que aquilo que é de novo na qualificação possa nos dar uma qualificação de maior entretenimento também. João, onde é que está a Suzuka no teu ranking de circuitos? Achas que este circuito realmente nos pode trazer um bom espetáculo este fim de semana? São duas perguntas, bom dia, Roberto. São duas perguntas diferentes e com respostas diferentes. Onde é que está? Está no top 3. Estávamos a comentar isso em off. Via-se, aliás, na volta do Henrique, que ele gosta da pista. Acho que ninguém que alguma vez tenha conduzido em console ou simulador nesta pista não gosta disso. E, obviamente, a pista verdadeira não gosta da pista. A pista é espetacular, é old school, tem um desenho fantástico, tem curvas muito rápidas, tem curvas medianamente rápidas. A zona dos S é uma coisa absolutamente extraordinária e às vezes acertar uma curva destas dá gozo, dá satisfação pessoal. Portanto, onde é que está? Está no top 3. Vamos ter um bom espetáculo? Espero que sim. Não são... Enfim, o Henrique e o João já disseram tudo. Estamos no início de um novo regulamento, estamos todos a aprender a viver com esta nova Fórmula 1 e esta pista é desafiante para esta nova Fórmula 1, como o João disse, não necessariamente pelas melhores condições. Estamos a ver a volta de qualificação do Max o ano passado. É uma pista Suzuka em que os pilotos conseguem fazer a diferença. Falamos muito disso nos circuitos citadinos, em que mais do que o carro, o piloto às vezes consegue fazer a diferença pelo nível de confiança e de concentração, pelos milímetros que às vezes não o separam dos rails. Suzuka é exatamente assim, sem ser citadino. E esta volta de qualificação ano passado foi prova disso. Ele conseguiu tirar de um carro que não estava longe de ser o mais competitivo, fez uma volta fantástica que lhe deu a pole position e ganhou a corrida depois disso. Não sei se este ano vamos... É uma das coisas que eu quero ver este fim de semana, é se os pilotos conseguem fazer a diferença neste circuito, como tem sido habitual, é um circuito que historicamente é assim, e portanto se vemos algumas prestações em que o carro não devia estar naquele lugar da grelha de partida e depois no fim da corrida e acaba por ficar. Não sei, há muito... como o João disse, é uma pista que não é carne nem é peixe, no sentido de Melbourne de um lado e Xangai do outro, portanto acho que a corrida pode não ser tão animada como foi em Xangai. Espero que não seja tão ioiô como foi em Melbourne. Mas há sítios desta pista ao longo da corrida e em qualificação em que as baterias vão estar como uma pessoa no deserto quando está assim há uns dias sem água, sequiosas e sedentas. Vamos ver o que é que isso nos dá depois. Vamos esperar que não seja uma miragem de uma corrida, falando no deserto. É assim, eu já ficaria satisfeito se esta volta do Max Verstappen se repetisse, que eu sei que não se vai repetir, mas já ficaria minimamente satisfeito se a volta que der a pole position ficar a menos de 3 segundos desta volta. Porque a ideia que fica, mesmo com a mudança regulamentar implementada ontem pela Federação Internacional do Automóvel, relativamente à forma como a gestão da energia vai ser feita na qualificação, eu diria que não será fácil o tempo da volta de qualificação ficar a menos de 3 segundos deste tempo de Max Verstappen. E isso não é bom, na minha opinião. Acho que em qualificação todos procuram ir à procura do melhor resultado, do recorde a ser batido, de ser cada vez mais rápido. Depois, se isso se transforma numa boa corrida, mesmo que o tempo por volta seja, neste caso, alto demais, vamos esperar que sim, e estou como o João, eu queria ver se pelo menos tínhamos o entretenimento de algumas voltas de Melbourne e de Xangai, e se conseguimos somar isso tudo e tivermos luta pela vitória até ao final, pelo menos ficamos com essa ideia que este regulamento, que eu na brincadeira digo que é tentaram modernizar a Fórmula E
e criaram o LMP2, na perspectiva que é um pouco mais rápido que a Fórmula E, mas tem uns carros que estão longe de poder demonstrar tudo aquilo que poderiam valer, como acontece nos LMP2 que foram perdendo potência artificialmente. Se isso nos der uma boa corrida até ao final das voltas aqui em Suzuka, pelo menos ficamos com essa satisfação. Se há mais prazer do que isso, eu isso tenho ainda grandes dúvidas. Mas falavas que o objetivo é ser que a volta seja mais rápida, mas, no entanto, essa redução dos 9 megajoules para os 8, para a qualificação, e única e exclusivamente para a qualificação, é para dar mais emoção e para dar mais o fator piloto, não tanto o fator carro, porque, teoricamente, com regeneração de 9 megajoules, consegues ter uma volta, apesar de regenerares mais, também tens mais potência disponível para ter aquele arranque saída de curva que nós tanto vimos em outros circuitos. Agora, eu acho que vai ser mais no braço. Vai ser, sem mas vai dúvida tornar nenhuma. a qualificação mais no braço, mais ou seja, espetacular. eu vejo, se calhar, um avanço possível da Mercedes, se calhar menos, se bem que eu acho que eles continuam a gerir bastante, mas teoricamente menos do que o que seria... Basicamente pioras a engenharia, mas melhoras o espetáculo televisivo, porque de facto, como dizes bem, exige mais da pessoa. Exato. Ou seja, com os 9 megajoules o carro torna-se mais eficiente. Mas vês menos esse espetáculo da condução e vais ao encontro daquilo que o Leclerc tem dito, é que as voltas de qualificação já não são um risco como eram. Com os 8 megajoules, apesar de tudo, aumentas esse fator risco, não é? Porque Vais buscar o tempo nas curvas em vez de nas retas. Isso, e portanto o piloto tem maior impedância do que propriamente a distribuição da potência elétrica. Falando do Grande Prémio em si, da corrida em si, o ioiô é uma corrida artificial. Não é? Para todos os efeitos, falou-se durante muito tempo do DRS e da forma como criava corridas artificiais. Com este regulamento, esse ioiô que existe ainda torna tudo mais artificial e a sensação que fica é que o piloto tem pouca importância. Não tem importância. Tem pouca importância. Essa é a parte que custa mais. Mas também lês os comentários dos fãs, novos e velhos, que dizem que não querem saber se é ioiô, não querem ultrapassagens. Querem ultrapassagens. Mas isso era uma discussão que eu tinha com o Miguel Rodrigues na cabine, nos testes de pré-temporada, quando falávamos sobre a espetacularidade dos desportos, pelo número de ultrapassagens. O basquete não é um desporto espetacular porque acaba 130, 128. E o futebol normalmente é espetacular quando acaba um igual ou quando acaba zero. Há jogos fantásticos que acabam com um zero. É aquilo que tu tens, é a substância do que tens até lá chegar. E isso não se mede só pelo número de vezes que um carro passa a outra em pista. Portanto, as 143 ultrapassagens que houve em Melbourne não dão, de facto, uma boa corrida. A corrida do ano passado com chuva foi muito mais interessante e teve menos ultrapassagens. Aquela passagem do Antonelli ao Hamilton por fora antes da curva 10, é isso, vale pelas outras 140 todas. É o que te leva a apreciar aquilo que eles estão a fazer em pista. Mas eu acho que nós vamos lá chegar. Sim, sem dúvida. Não tenho dúvida, esta redução dos 9 megajoules para os 8 megajoules são sinal de que, por muito que não queiram admitir, eles percebem que há ali um problema que têm que o resolver. Claro. Vai demorar tempo. Sabes o que me preocupa? É que parece que o Grande Prémio mais espetacular, e os pilotos pensam isso, e o Oli Berman falou isso na conferência de imprensa, o Charles Leclerc não quis entrar por aí, diz que ainda não usou o Ferrari em simulador no Grande Prémio do Mónaco, mas o Oli Berman diz que talvez seja a melhor corrida do ano. Certo. E é estranho. Não é que eu não tenho nada contra o Grande Prémio do Mónaco. Em termos de qualificação não há nada mais espetacular. Mas é estranho que seja o Grande Prémio do Mónaco que possa ser aquela corrida onde o piloto possa ter maior prazer. E isso choca-me um bocadinho. E sobretudo aqui na pista de Suzuka, que também está no meu top 3. Monza sempre em primeiro, e em segundo, e em terceiro, e em 24º. E depois aparecem mais 2 ou 3 circuitos, entre eles Suzuka. Vocês falavam aí de uma alteração de regra importante para este fim de semana, que é a redução dos 9 megajoules na qualificação para os 8. Jorge Russell falava sobre isso mesmo nas zonas de entrevistas pré-Grande Prémio. Vamos então ouvir o que o piloto da Mercedes tem a dizer sobre esta alteração. Just because we're sort of back on top, I don't think it's quite right that everybody's trying to slow us down, especially when you're 2 races into a big old season. So, things will change. We've already seen, it looked like Red Bull was overweight from some things we saw in the press last week. McLaren haven't brought an upgrade to the car. They're still running their Bahrain package. So, we shouldn't forget these things. We do have an advantage right now. But I think we've just really hit the ground running and we've done a great job and we hope it continues, but there's no guarantee. Concordam com o que o Russell está a dizer? Não é justo a Fiat estar a tentar atrasar a Mercedes depois de estar 4 anos a ver a Red Bull liderar. Veem isto como uma tentativa de atrasar a Mercedes ou de tentar juntar o pelotão, tentar trazer justiça à competição?
É Russell a ser Russell, antes de mais. Mas eu percebo a posição dele. Se estivesse sentado no Mercedes também não queria que fizesse certas coisas. Se o ponto forte deles é mesmo aquela questão da gestão de energia, conseguir colocar toda aquela potência e ser eficiente a colocá-la no asfalto e conseguir o cronómetro como se quer, obviamente que não queria que fizesse esta alteração. Agora, vai tornar, e aquilo que nós falámos há pouco, vai tornar a qualificação mais dependente do piloto, não 100%, infelizmente, mas vai tornar mais dependente do piloto. E aí ele se calhar sabe que pode ficar um bocadinho mais difícil o alcance da pole position. Mas é o que é igual para todos, como eu costumo dizer. Há outras equipas que têm unidade motriz da Mercedes e não sei se manifestaram ou não em relação a esta alteração. É o que é igual para todos, como eu costumo dizer. Mas de que forma é que isto vai afetar mais a Mercedes do que as outras equipas? Não tenho ideia que isto venha a afetar mais a Mercedes que as outras equipas, muito sinceramente. Até porque a Mercedes parece ter mais vantagem nas zonas mais rápidas. Portanto, aí não vejo que isto possa afetar. Vejo que tudo isto vai afetar a minha maneira, e aqui falo em termos pessoais, de ver a Fórmula 1. Vamos ter um carro em qualificação que vai ter uma relação de peso-potência de 1,35. Nunca houve, a não ser nos anos 50, da Fórmula 1. Portanto, estamos a criar, quisemos reduzir o peso dos carros e agora tirámos-lhe potência. Eu sei que a ideia de reduzir a capacidade de entrega da parte elétrica tem a ver com, e sobretudo na qualificação, com a tal necessidade de regeneração e com o lift and coast e dar mais prazer de pilotagem aos pilotos e, em teoria, mais espetáculo. Se calhar era bom irmos à procura de potência no motor a combustão, porque ela está lá. O que não está lá, nesta altura, é o débito de combustível que permita esse aumento de potência. Se calhar passa por aí. Os depósitos permitem isso, o débito de combustível é só mexer, é uma questão quase de eletrónica e não tanto do modo de funcionamento do motor. Não é preciso refazer o motor. Acho que esta solução que a FIA encontrou só para a qualificação é curta. Devia tentar encontrar uma solução para a qualificação, se calhar até mais radical, que pudesse depois transportar para o Grande Prémio. É tudo um bocadinho no vazio. E o mais engraçado disto tudo, e eu tenho pena que seja assim, é que tudo aquilo que está a acontecer, várias equipas, neste caso vários construtores de motores, foram avisando desde que este regulamento surgiu. E parece que ninguém ouviu. E agora, de repente, está a criar-se uma situação em que a panaceia é quase de Grande Prémio a Grande Prémio. Não gosto disso na Fórmula 1, sinceramente, até porque eu vejo a Fórmula 1 como, lá está, o pináculo do desporto motorizado. E isto não é uma situação de pináculo, antes pelo contrário, é um remendo. Depende, pode ser o pináculo da teimosia em relação Pronto, também, é verdade. É assim uma espécie de um pense rápido para tentar evitar que o sangue vá escorrendo. É estancar o sangue e até alguma maldicência que alguns pilotos, mas não só, vão tendo relativamente a este regulamento. Vamos acreditar que resulta e que nos vai trazer mais espetáculo e que a partir daqui a FIA, no seu departamento técnico, a ajuda da Liberty, com a ajuda dos construtores de motores, possam criar qualquer coisa que até ao fim do ano nos venha trazer ainda uma melhor solução ou uma solução definitiva. Não tenho assim tanta certeza, mas vamos acreditar que isso acontece até porque temos a acompanhar tudo isto os melhores engenheiros do mundo, que são os engenheiros de cada uma das equipas e de cada um dos motoristas. Sim. Estamos a ver neste momento também imagens do último Grande Prémio da China, a primeira vitória da carreira de Kimi Antonelli. João, a ti pergunto também se partilhas da opinião de que esta solução encontrada pela FIA é curta e que Mercedes podemos esperar agora aqui no Japão, se vai ser uma vez mais dominante e se vamos ter os dois pilotos finalmente a lutar entre si em pista. A resposta curta para te deixar de ter mais programa era sim, sim. Sim, concordo com o que o João diz, é um remendo, não é outra coisa. Eles vão decidindo, eles estão a navegar à vista, disso não há dúvida nenhuma. E, portanto, como estão a navegar à vista, é novo para eles, é novo para nós, é novo para toda a gente. O problema grave disto tudo, como o João disse bem também, é que há 2, 3 anos que andavam a alertar para estes riscos. Portanto, houve um excesso de ambição por parte da Federação. E agora estamos a corrigir em pista, e já com o espetáculo a decorrer, aquilo que devia ter ficado no guião antes de termos começado o espetáculo. É o que é. Vamos viver assim. A Mercedes dominadora, sim. Não acho que... Acho que a Ferrari tem feito progressos, vai continuar a fazer progressos, como a Mercedes vai fazê-los. O Russell foi muito lesto a dizer que a McLaren está com o pacote do Bahrein, como quem diz que não tem feito bem o trabalho deles. Ele tem razão nisso, a Mercedes fez o melhor trabalho que todos os outros, portanto, isso tem que ser incontestável. É natural
que quem está à frente se sinta acossado e caçado. E é mais fácil, se calhar, estar no papel do caçador do que do caçado. E, portanto, o papel dele também é dizer, calmem-se, isto só foram 2 corridas, nós não estamos a dominar assim tanto. E eu acho que a Mercedes tem feito muito tem tido essa preocupação de não exercer todo o domínio que podia exercer para que as coisas não sejam... para que não haja mudanças radicais que os vão prejudicar a médio e longo prazo. Portanto, acho que a Mercedes vai dominar. Espero que a Ferrari consiga aproximar-se da Mercedes com toda a franqueza. O circuito tem características para isso também, apesar de ser um circuito que pede mais dessa distribuição de potência. Também tem curvas em que o turbo da Ferrari pode fazer diferença. A Ferrari tem sido está num ano de muita proatividade técnica, portanto pode ter melhorado. Tem 2 pilotos extraordinários que gostam muito do circuito e, portanto, isso pode também fazer diferença. Tenho esperança, como respondendo à tua última pergunta, que a Mercedes tenha a batalha entre os 2 pilotos, sim. Tenho esperança que a vitória do Antonelli, ainda que tenha acontecido com o mérito todo que o miúdo tem, e eu quero vê-lo ganhar muito mais vezes, tenha acontecido porque aproveitou bem o facto de não ter tido um problema, coisa que o Russell teve, dá-nos 2 pistas. Uma, os Mercedes não são infalíveis e têm problemas também. Isso aconteceu ao Russell, pode acontecer ao Antonelli, pode acontecer aos 2. Portanto, não estamos livres disso e isso traz-nos muito maior competitividade, porque são de longe os carros mais competitivos e capazes neste momento. Segundo, tenho esperança que isto dê um boost de confiança ainda maior ao Antonelli. O talento está lá, a confiança também, e que lhe permita fazer jogo igual com o Russell, que não é fácil, porque o George Russell é um piloto extraordinariamente competente, capaz, rápido, completo, experiente, muito mais do que o Antonelli, e, portanto, quero ver os 2 pilotos a lutarem entre si, sim, não necessariamente a fazerem um Prost de Senna no Japão, mas se fizerem também, quer dizer, ainda falamos disso ao fim de 40 anos, portanto, não tem grande mal. A primeira curva é longe. A Ferrari tem vantagem. Pode ser na chicane E também. no início da era híbrida, a verdade é que quando tivemos os 2 Mercedes, o Rosberg e o Hamilton também em Barcelona a bater, foi continuamente, se calhar, a corrida mais interessante. Sim, o duelo entre eles dois alimentou os 3 primeiros anos da era híbrida, porque eram de longe os carros mais competitivos, portanto, precisamos de 2 Mercedes competitivos e a tentarem ocupar o mesmo espaço em pista, sob pena disso às vezes poder ser um bocadinho menos Voltamos àquela situação que é o Antonelli é o grande responsável por vir ou não campeonato? E é. calhar. E é. E eu acho que o facto de ter alcançado já a primeira vitória tão cedo na temporada, logo ao segundo grande prémio, vai tirar esse peso de cima, ou seja, já não tem que provar que é um vencedor de corrida, já está feito e agora pode correr muito mais livremente e se calhar ter um roda com roda mais aceso com George Russell sem o peso de estou à procura da minha primeira vitória, tenho algo para mostrar. Não, já mostrou, já me provou que consegue, agora é dizer, não, eu também quero este título mundial. E ele quase que lhe fugia a boca para a verdade. Já alcancei a primeira vitória, agora quero o título. E não passa pela cabeça de um piloto que neste momento esteja na Mercedes não ser campeão do mundo. E vai-lhe passar pela cabeça durante todo o ano. Da Mercedes passamos então diretamente para a Ferrari. O João dizia, e muito bem, que a primeira curva é muito longe e que nesse sentido a Ferrari tem vantagem. Vamos ver se a Ferrari pode beneficiar dos arranques neste fim de semana. Lewis Hamilton, que chegou ao Japão e já se instalou bem no país. Ele que organizou um evento, juntou vários carros e apareceu num belíssimo F40, o mesmo carro com que ele fez as fotografias da apresentação quando chegou à Ferrari. Bom carro. Acho. Bom carro, é um dos... Até na garagem, sim. Para na estrada, não. É um carro que fazes do ponto A ao ponto B 5, 6 km, mas não é para fazer uma longa viagem, acho. Não, uma longa mas lá viagem... está, eu não tenho experiência Uma longa própria, viagem não é? deve ser desconfortável. Eu acho é que algumas pessoas vão sentir falta de baterias, que não tinha, não é? É um V8, tem 2 turbos, tem 2.500, desculpe, 2.400 e qualquer coisa. Não, é de outra era. Cheira a gasolina ainda. Mas não é um bom carro. Não é o meu Ferrari belíssimo. preferido, mas é um dos... Também não é o meu, é o 288 GTO, mas de qualquer maneira... O meu é o Daytona, sempre será. Para mim será sempre o 288 GTO. Dito isto, nenhum deles é confortável, também não são feitos para isso. Não era... Agora, é um belíssimo carro, sem grande regeneração, deve consumir um poço de petróleo ao fim de 100 km, ou coisa que o valha, mas enfim, é de uma era diferente. E tinha uns turbos pequenos também, não era? Pequeninos, muito pequeninos, sim. Mais para a frente já vamos ver essas imagens do Hamilton no evento e com o F40. Mas o que é que podemos esperar da Ferrari para este fim de semana? Aquilo que tu disseste, João. Será que no arranque, mais uma vez, se vão lançar para a liderança e depois, no decorrer da corrida, vão cair? A Ferrari, eu acredito, e as declarações dos 2 pilotos apontam um bocadinho para isso, e vamos ter a oportunidade de os ouvir. A Ferrari está convencida que pode estar mais perto, mas não está convencida que pode bater a Mercedes, seja em qualificação, seja em corrida. Agora, aquilo que a Ferrari tem de fazer é maximizar todas as mais-valias que tem, e são algumas.
apesar de, no cúmulo geral, o W17 ser melhor do que o SF26 e demonstrou isso nos 2 primeiros grandes prémios. O João falou numa coisa importante. A Ferrari tem 2 pilotos que gostam desta pista e esta é uma pista de pilotos. O Hamilton sempre se deu bem aqui, o Charles Leclerc sempre gostou, não teve grandes resultados, verdade seja dita, mas sempre gostou deste traçado, é um traçado de pilotos e ele é um dos pilotos deste plantel, na verdadeira ascensão da palavra. Portanto, acredito que a esse nível estão bem. Agora, acredito, por exemplo, que estivessem à espera que a FIA dissesse qualquer coisa da asa dianteira e da forma como ela ativa no Mercedes, e a FIA já disse que a asa é legal, cumpre o regulamento, ou seja, quando abre e fecha aos 0,4 segundos da ativação, são cumpridos. A partir daí o regulamento é um pouco aberto, é um pouco zona cinzenta, e se eles travam ou avançam essa velocidade de rotação, já deixa de ser um problema técnico, já não é uma ilegalidade. Portanto, aquilo que a Ferrari esperava poder ganhar com essa alteração, não está a ganhar. Mas a Ferrari tem trunfos para este grande prémio. Vamos ver se, somando tudo, conseguem fazer ainda melhor do que fizeram de muito bem. Convém não esquecermos que, por exemplo, na corrida sprint em Xangai, foram eles que tiveram 2 carros no pódio, e não a Mercedes. E estiveram sempre no pódio nos grandes prémios. São, nesta altura, a segunda equipa. Querem galvanizar o resultado que conseguiram até aqui para tentar ganhar pela primeira vez. A pergunta é direta. Conseguirão fazer aqui aquilo que o Max fez o ano passado aos McLaren? É a dúvida que eu tenho. Acho que não. Mas se acontecer, melhor ainda. Nós mais à frente também já vamos ver a declaração de Charles Leclerc na conferência de imprensa hoje. Achas, Henrique, que a Ferrari vai conseguir encurtar a distância para a Mercedes, neste caso? Eu quero acreditar que sim, como o João disse, é uma pista em que o parafuso atrás do volante, teoricamente, faz mais diferença. E eu, nesse aspecto, acho que a Ferrari tem uma dupla mais forte que a Mercedes. Agora, não sei se vai ser só no arranque e depois o facto de estarem à frente ou de conseguirem chegar à frente, e isto assumindo que lá está, a primeira fila é Mercedes e que a segunda é Ferrari. Pode não ser assim, mas assumindo isso, que a Ferrari poderá chegar à frente da corrida. E eu volto a dizer, se fizerem trabalho de equipa e não fizerem as lutas que fizeram internamente e fizerem essas lutas com os Mercedes, possivelmente poderão, pelo menos, levar esta luta mais à frente na corrida. Se vai acontecer ou não, não sei. Agora, acho que a Ferrari, como o João disse também, tem feito bons desenvolvimentos. Acho que apesar de gastar demasiado pneu comparativamente aos Mercedes, mas acho que é também pelos Mercedes fazerem tal gestão de dizer vou poupar na curva, regenerar mais na curva para depois usar na reta, onde gasta forçosamente menos pneu. Acho que os Ferrari têm aqui com muitas curvas, é um circuito tirando a reta até à primeira curva e depois ou seja, a reta que antecede a 130R e a que vem logo a seguir, é tudo em curva, portanto, são capazes de ter aqui alguma possível vantagem nesse aspecto. Temos que esperar. Amanhã, de madrugada, já vamos saber mais um bocadinho, depois dos treinos livres, perceber onde é que cada um se enquadra. Mas vejo a Ferrari mais próxima da Mercedes. Agora resta saber se a Mercedes está a esconder alguma coisa ou não. Sim, e também vamos analisar amanhã os treinos livres, os 1 e o 2, este que é um fim de semana sem corrida sprint. Tradicional. Tradicional. Se calhar vocês gostam mais destes do que daqueles com sprint ou não? Sim, quer dizer, vamos lá ver, mas corridas sprint não têm historicamente trazido assim propriamente a animação que se esperava. Portanto, sim, mais do que nós, eu acho que as equipas gostam mais destes fins de semana, por muito que não possam dizer o contrário, porque têm, sobretudo nesta nova geração, têm mais tempo para perceber o que estão a fazer. E uma equipa que não acerte de início aqui em Suzuka ainda tem tempo para recuperar no treino livre 1, no treino livre 2, no terceiro e até a qualificação, até a corrida. Numa corrida de sprint, num fim de semana de sprint, é tudo bastante mais compactado. Mas sim, enfim, antecipando um bocadinho a tua pergunta e sem querer condicionar-te, também espero que a Ferrari esteja mais perto da Mercedes. É óbvio que isto é um harmónio que tem um teto e toda a gente está a tentar aproximar-se, mas o teto não está parado, não é? A Mercedes também anda para a frente, não está quieta. Por todas as razões que já enfocámos, tenho esperança que a Ferrari, até porque o circuito se pode adaptar um bocadinho melhor ao carro que tem, consiga dar mais luta aos Mercedes. Eu diria que a primeira coisa que tem que tentar melhorar é a qualificação. Sim. Não que tenham qualificado mal até agora, mas precisam de se aproximar em qualificação dos Mercedes para conseguir precisamente, como o Henrique dizia, separá-los, porventura tirá-los da primeira linha, os dois, e com isso fazer uma corrida mais estratégica, menos entusiasmante do ponto de vista das ultrapassagens, mas mais de tampão, controlando o ritmo da corrida e com isso poupar um bocadinho esse problema que tem de gestão de pneu.
aqui em Suzuka, como nos outros circuitos. Sabes Para fazê-lo, que temos um bom fim de semana. Eu acrescentaria outro fator, que é, esta é uma pista onde ultrapassar não é fácil. E vamos ver se aquela vantagem que o Ferrari tem nos arranques será mais facilmente capitalizável por esse fator. Há duas zonas, a reta da meta e a reta antes da 130R, onde há o boost, digamos, não é? Onde se pode usar o boost attack mode, sim. e o attack mode, e essa é uma possível, ou essas são possíveis zonas de ultrapassagem. Mas, por exemplo, não tem a mesma facilidade que tinha o circuito de Xangai ou até o circuito de Melbourne. Falta-lhe, em alguns pontos, alguma largura. O que pode funcionar contra a Ferrari, em certa medida, no arranque. Porque estávamos a falar sobre isso e em Xangai há espaço suficiente para aquele motor de foguetão lhes permitir ultrapassar por dentro, por fora, por cima, por baixo. Em Suzuka não há tanto espaço para isso. Não há esse espaço. Daí a necessidade de qualificar melhor. Qualificação, era isso que eu ia dizer. Portanto, a Ferrari não se pode dar ao luxo de partir de quinto ou de sexto. Se calhar tem mesmo de partir, se não for de primeiro ou segundo, pelo menos de terceiro ou quarto. Senão, é capaz de não conseguir ter essa vantagem inicial, materializar no imediato e depois mantê-la pelas razões que eu referi. É um dos pontos a ter em conta na qualificação e depois, obviamente, na corrida, que é quando tudo se decide. Sim. João, partilhas da mesma opinião do Henrique, de que o que a Ferrari não tem de fazer é colocar os dois pilotos a lutar por posição em pista para se conseguir aproximar também da Mercedes? Achas que esse pode ser um fator que pode ajudar a escuderia nesse sentido? Sim e não. Quer dizer, sim, o Henrique tem toda a razão. Do ponto de vista da Ferrari, tem que gerir a corrida para lutar contra os Mercedes e não contra eles próprios. Do ponto de vista do fã e do espectador, prefiro que eles lutem, seja com quem for. E, portanto, se o carro está ao lado deles for outro Ferrari igual, mais a mais com o nível de talento que eles têm e de respeito mútuo, quer vê-los lutar em pista. É uma decisão complicada. Tem coisas boas e tem coisas más. Gosto de uma equipa como a Ferrari que os deixa lutar entre eles e que nos dá esse espetáculo. Percebo perfeitamente bem o que o Henrique diz, ele tem toda a razão. Mas quando disse isso foi na ótica de... Eu sei. Na China pareceu-me que eles deixaram ir os Mercedes e depois é que começaram a luta entre eles. Vamos lá ver. Pareceu, lá está. Não, e tens razão, ainda que, é convicção minha, lutassem ou aguentassem os Mercedes, iam ser ultrapassados pelos Mercedes e iam acabar atrás dos Mercedes. A diferença de ritmo por volta era demasiadamente grande para isso poder ser um fator. Isso é um dado assumido, eu não gosto de dados assumidos. Pois, certo, mas a Fórmula 1... E se tivesse um problema devido àquela luta? Partiu uma asa, por exemplo. Vou citar aquela expressão muito estúpida, e se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Exatamente. Do ponto de vista da ciência, e a Fórmula 1 é uma ciência, por muito que aquilo que nos aproxime seja a paixão, a diferença de ritmo era demasiadamente grande para numa pista daquelas isso ter feito diferença. Percebo o que tu dizes, do ponto de vista da gestão é isso, é assim que se pensa. Do ponto de vista pragmático, feio, puro e duro, os Mercedes estavam noutra categoria, estavam noutra galáxia. Vou só colocar aqui um cenário em cima da mesa. Coloca todos. Fazem uma luta mais direta durante 5, 6 voltas. E por acaso, nessas 5, 6 voltas, certo, há um safety car, há um full course cielo, e eles estão ali numa janela em que podem parar e fazem uma paragem mais depressa, ou inclusive até estão à frente no safety car e mantêm-se à frente com pneus frescos. Certo. Ou seja, para mim, o abdicar de uma luta por uma vitória, por um pódio, por um lugar mais acima, só porque acham que o piloto ou aquela equipa tem um ritmo mais alto... Repara, tu tens razão no que estás a dizer, eu não disse que a Ferrari fez isso por pensar que estavam... Isto sou eu a pensar, claro. Isto sou eu a fazer apostas de totobola à segunda-feira. Certo. Vi o resultado. Acho mesmo que a diferença era grande demais para isso ter feito alguma diferença, tal como a corrida se desenrolou. É óbvio que durante a corrida, tendo de tomar decisão, alguém tem que dizer, pá, assim, lutem à vontade, e com isso estamos a pôr em causa esse cenário, mas também podem dizer, agora vou ser o cínico, que eu costumo ser, não é? É a mesma equipa que em Melbourne, quando teve um safety car, não meteu nenhum dos carros na box e estragou. Aí sim, eu acho que... Teve um virtual safety car e depois teve um safety car. Aí eu acho que estragaram genuinamente, não a vitória, mas se calhar um lugar... Os dois pilotos no pódio, possivelmente. Os dois pilotos no pódio, portanto, um lugar, uma classificação final melhor. Em Xangai não me pareceu que isso fosse fator, a menos que acontecesse alguma dessas coisas, mas tu também, quer dizer, tu tens que ter, tu é que estás lá dentro, não sou eu, mas tu tens que ter isso no teu cenário e saber que isso pode acontecer e tens que salvaguardar, mas não podes fazer a corrida toda a pensar, epá, naquelas 5 voltas finais pode haver um safety car e, portanto, deixa-me aguentar aqui. Ou seja, vais fazendo a corrida à medida que a corrida se te aproxima e se te oferece. Eu gostei da luta entre os dois Ferrari. Eu adorei. Ou seja, também. Ali acho que foi mesmo uma luta genuína, Certo. Não uma corrida de ioiô. Carros iguais, exatamente iguais, idênticos. Talentos semelhantes, baterias iguais e, portanto, e isso viu-se na cara deles quando saíram dos carros, não é? Eles vinham os dois satisfeitos, mesmo o Leclerc que perdeu e que não teve problema nenhum de dizer que o Hamilton esteve melhor do que ele ao fim de semana todo. A solução para a Fórmula 1 é motores e carros iguais?
Não, mas há quantos anos, eu sei, mas é uma pergunta filosófica. Há quantos anos é que a Fórmula 1 decidiu que deixava de ser uma competição livre para ser uma competição hiperregulada? Já há muitos. Queres que eu volte à minha analogia? Não. É o desporto mais rico, capitalista, liberal do mundo, gerido como se fosse uma ditadura absolutamente... Sempre foi. A verdade é essa. Não, os regulamentos eram bastante mais livres. Há 30, 40 anos. anos. Dos anos 80, final dos anos 80, princípio dos anos 90. A partir do momento em que um senhor... Sim, a partir do momento em que um senhor que gostava muito de automóveis e gosta, e que é muito simpático pessoalmente, que se chama Bernard Charles, ou Charles Bernard Eccleston, decidiu que ia controlar tudo, porque tem esse problema, não é? Ele quer controlar tudo. Isto deixou de ser esse regulamento livre em que cada engenheiro fazia a diferença com um golpe de gênio. Agora, os golpes de gênio são feitos ao milímetro, ao micron, mais uma vez. Deixaram de ser aberturas, mas sim apenas zonas cinzentas. Deixa-me só dar os meus 5 centavos a esta conversa e uso as palavras do Fred Vasseur aos nossos colegas da Zona Espanhola, em que, numa entrevista ainda hoje, ele dizia é muito cedo para essa história de fazermos estratégias de equipa, pensarmos em beneficiar um prejudicando o outro. É muito cedo. E de facto é. Acho que a Ferrari tem de se concentrar, sobretudo, em tentar recuperar a diferença para a Mercedes e não tanto naquilo que é a guerra interna. Deixem-nos guiar ao seu belo deles prazer. Sim, penso que já estamos com o software atualizado para podermos lançar as declarações de Charles Leclerc, ele que realmente faz então essa antevisão ao que a Ferrari pode fazer neste grande prémio relativamente à distância que tem neste momento para a Mercedes. I don't think it's as close as what maybe people think. Obviously, seeing the first few races, we see lots of fightings between the cars, which is actually quite nice. But as soon as you are a little bit suboptimal with these cars, you lose a lot of lap time. So our only chance to stay with them is to annoy them in the first few laps, but as soon as they get free air, then they've shown their real pace in the last race, and I think there's still these 4 or 5 tenths that we've seen throughout these first two races. So it's still a significant advantage, but yeah, I mean that doesn't discourage me. Concordo. Assim que o Mercedes entra em ar limpo, nunca mais ninguém os consegue apanhar. Estava a ouvir, não é? Pois, exatamente. Essa é a conclusão a que chegamos. Mas o Henrique agora vai dizer aquilo que disse bem. Pronto, dá-me razão, não é? Não os deixem passar, ou deem-lhes mais luta. Se eles de facto ficam muito mais rápidos assim que ficam com ar limpo, qual é a estratégia? Eu já falei disto, acho que foi no Grande Prémio da China. Se não consegues ser tão rápido... É pô-los lado a lado para não deixar ninguém passar. É atrasá-los, de certa forma, não é? Mas nesta fase só mesmo se ficarem lado a lado, tipo, bloquear o trânsito todo. Aqui ninguém passa. Não, mas aqui em Suzuka é mais lutar. fácil. Como o João disse, aqui em Suzuka é mais fácil. Poderá ser mais fácil. O Max, o ano passado, ganhou com essa Fazendo estratégia. isso, Fez uma volta de qualificação brilhante e a partir daí a pista é estreitinha. Aqui, quem vai à frente sou eu. Aliás, viram-se as imagens de saída das boxes, em que foi quando eles estiveram mais Olha, perto. esta estratégia também não é má. Lado a lado, como estavas a dizer. Sim, só que isso implica... Quer dizer, se nós não queremos ver gestão, não há mais gestão do que essa. Nós queremos ver corridas puras, mas depois queremos ver uma gestão que lhes permita ganhar a corrida. Não, eu não falo lado a lado, como é óbvio, nem... Tu é que és o jovem, eu sou o velho. 6'7"? É isso? Não faço ideia. É essa a tendência. Quer dizer, não sei, eu percebo o que estás a dizer, eu quero ver um carro que não Mercedes a ganhar. Preferia vê-los a ganhar em ritmo ou em... Apesar de tudo, com uma situação fortuita e não ter uma situação em que eles estão a gerir e a atrasar toda a gente 4, 5 segundos por volta, como temos visto nos últimos anos. Não é inédito. Quantos carros é que já vimos atrasar o pelotão para conseguir, sei lá, um companheiro de equipa atrás ao pelotão todo para o outro conseguir parar e ter uma paragem? Mas eu não estou a dizer atrasar, estou simplesmente a dizer limitar, eles conseguirem, lá está, extrair aquele ritmo que eu tem quero a Mercedes. acreditar que eles tentaram fazer isso. E quando perceberam que não conseguiram, então distraíram-se. Eu na Austrália vi mais isso do que, por exemplo, na China, que eu acho que eles tinham mais chances na China de o fazer, mas pronto, posso ter interpretado mal. É isso que eu acho. Eu acho que o Xangai é bastante mais difícil manter um carro atrás que seja muito mais rápido. Tem zona de ultrapassagem, a pista é larguíssima. Aliás, tu viste carros a ultrapassar na curva 1, para mim a curva 1 acaba para ir na 5, não é? Porque sim, mas viste carros a ultrapassar por fora onde geralmente não ultrapassavam. E na 6 e 7 não também. era, com esta diferença, com este diferencial de potência que eles às vezes têm, não é possível, para mim, manter um carro tanto tempo assim atrás. Numa pista como Suzuka será bastante mais fácil e se calhar vamos ver exatamente o que estás a descrever, que são os dois Ferrari ali a dizer isto com calma, como se dizem em Macau, man, que aqui quem manda sou eu e, portanto, isso será interessante. Sim, veremos. Estávamos a ver imagens do Lewis Hamilton nesse encontro de carros com o F40. Vamos ouvir também o que o Hamilton tem a dizer sobre esse mesmo momento.
I asked if they could do a meetup because I've seen it online, and it was cool to see some people turn up, and people definitely weren't expecting me in an F40, but still, man, I love that car. Adoro o carro e nós todos adoramos esse carro. Chega aqui um bocado de falar sobre a Ferrari. Vamos então para os Papaya, que tiveram um fim de semana para esquecer em Xangai. Eles tiveram uma sprint. Certo. Uma sprintzinha, mas depois a corrida não aconteceu para nenhum dos pilotos. O Norris, na conferência de imprensa, disse que o problema já está encontrado, não enunciou bem o que era. Não sei se tu consegues decifrar, João, qual é que era o problema do McLaren. Para já, eles não querem assumir. Não, e não têm que assumir. Nós falámos isso na segunda-feira, relativamente àquilo que pode ser a influência da Mercedes nos problemas que a McLaren está a ter. Não me parece que seja só essa a questão. O Norris hoje voltou a dizer que se sente confortável com o carro. O chassi do carro é bom. E o João tem vindo a falar muito sobre isso. É um carro com uma distância entre eixos mais estreita que os outros, com os quais concorre diretamente. O problema não parece estar no chassi, parece estar na integração da unidade motriz naquele chassi. Houve uma distância ainda significativa entre estes dois grandes prémios. Vamos ver o que é que a McLaren traz de novidades. Aquilo que o George Russell dizia, a McLaren até agora ainda não apresentou nenhuma evolução, continua a ter o carro dos testes do Bahrein. Pelos vistos, aqui para a Suzuka traz algumas novidades, mas sobretudo eles têm de resolver problemas de fiabilidade. E aquilo que aconteceu em Xangai é um problema de fiabilidade. Os McLaren foram mais ou menos competitivos na sprint. Pareceu a determinada altura que podiam dar luta aos Ferrari nessa corrida de sprint. Vamos ver se aqui conseguem materializar isso e se conseguem fazer a diferença como fizeram os Red Bull aqui o ano passado face ao carro dominador. Não tenho a certeza que assim seja. Vejo um dos pilotos um pouco triste, o Oscar Piastri atacou esta semana fortemente o regulamento, juntou-se ao grupo dos pilotos que não gosta destes carros, que não gosta deste regulamento, se calhar porque está frustrado por dois grandes prémios onde nem sequer alinhou. Não se pode dizer que foi por culpa própria, mas ainda teve alguma influência, no outro teve influência zero. Vamos ver, acho que os dois pilotos da Ferrari, se calhar mais Piastri que o Lando Norris, mas os dois têm de mostrar aqui em Suzuka que a Ferrari pode recuperar. A McLaren, Desculpem, a McLaren pode recuperar. O Norris dizia que em 2024 nós também no final dos dois primeiros grandes prémios estávamos lá atrás e fomos campeões do mundo de construtores. Portanto, é o que a Ferrari espera que possa vir a acontecer. Se eu acho que vai acontecer, acho que não. Acho que nem pouco mais ou menos, a não ser que surja um golpe de qualquer coisa que os coloque nessa posição. Agora, não podem não alinhar outra vez os dois carros num grande prémio. Isso não. Sim. Vamos ver o que é que Lando Norris, o campeão do mundo, tem a dizer sobre o estado de evolução deste McLaren. The car's got a lot of potential. We're certainly not where we want it to be, but I think I think the real question you probably ask is, would I rather be here and have won last year, or would I rather have a slightly better car now and not have won last year? And I think you know what my answer would be. So, you can't have the best of everything. And I think as a team, we certainly are not where we want to be and where we desire to be. But I think we all know within the team what we can achieve. And now is just as good of a time as ever to prove exactly what we can do as a team, against Ferrari, against Mercedes, who are performing very well at the minute. Henrique, tu como piloto preferias, tal como o Norris... Já sabes a resposta. Já sabes a resposta. Bem, 2025 então, não é? Preferias ter o carro que passar na mão é melhor do que a voar, não é? Exatamente. Como se costuma dizer. Não, obviamente que sacrificar completamente 2026 e ter o título na mão em 2025. Mas, no entanto, não foi é só isso que a 2026. Tens aqui todo um... Certo, mas não foi isso que a McLaren fez também. Eles, de certa forma, pararam o desenvolvimento ali a certa altura, depois de terem conquistado também o Campeonato de Construtores do ano passado. Portanto, eu acho que o que ele está a dizer é também para justificar um bocadinho o atraso que tem para a Ferrari e para a Mercedes. Agora, o título, claro, que está no bolso e isso é o mais importante. Agora, a McLaren já mostrou que consegue começar atrás, como ele falou em 2024, e chegar e desenvolver. Agora, é um regulamento completamente diferente, são se calhar valências completamente diferentes que são necessárias para fazer esse desenvolvimento. Agora, a capacidade eu acredito que está lá. E ele diz, o carro tem muito potencial, portanto, eu quero acreditar
que ele está a falar do carro, do chassi, da parte mecânica e aerodinâmica da coisa, e a unidade motriz, se calhar, é uma questão deles entenderem, fazerem o clique, perceberem como é que vão colocar o software a funcionar de forma eficiente para extrair aquilo que a Mercedes consegue extrair. E depois, com o package que têm de aerodinâmico e mecânico, consigam fazer frente à Mercedes, fazer frente à Ferrari. Portanto, eu acredito que eles genuinamente têm a capacidade de lá chegar. Agora, quando e se, são outros 500. João, também acreditas nessa capacidade da McLaren? Eles, aliás, nos últimos regulamentos, eles também começaram lá atrás e depois subiram até ao topo da tabela de construtores e de pilotos. Se pode repetir o mesmo? Eu acredito que a Honda vai acertar no motor, porque é que não é de acreditar que a Honda vai acertar no carro? Claro que acredito, e acredito piamente nas duas coisas. Não, atenção, não era só piada. Claro que acredito que a McLaren tem capacidade técnica. Eles passaram estas 2 semanas a dizer e a lembrar toda a gente, que foi o que o Norris fez há bocadinho com aquela declaração, de que são campeões do mundo. A declaração não é, a pergunta do Norris é uma pergunta que tem resposta óbvia para qualquer pessoa. Ele quer dizer 2 coisas. Quer dizer, como o Henrique disse, que o ano passado não apostaram tanto em 2026 como a Mercedes, mas também quer dizer, não se esqueçam que nós somos campeões do mundo. Somos nós que fizemos o carro campeão do mundo nos últimos 2 anos e sou eu que tenho o número 1 no carro. E isso é uma declaração de intenções e de capacidade. Portanto, sim, acredito piamente. Acho que o carro, como o João dizia, não é assim tão... E como o Norris disse, não é um carro mal nascido, o carro tem potencial. O problema na China, aparentemente, pelo menos num dos carros, foi o facto da parte elétrica ter deixado de falar com a parte de combustão. E esse diálogo está a ser problemático. Portanto, quando... Eu diria neste momento que a Mercedes, se fosse a Mercedes, tinha até mais receio da McLaren do que da Ferrari, porque a Ferrari está a seguir o seu caminho e bem, e está a fazer muito bem tudo o que está a fazer. Eu tenho esperança de que aqui em Suzuka já consiga estar ainda mais perto da Mercedes e talvez ganhar a corrida. Mas a McLaren tem uma variável a menos do que a Ferrari. É que o motor é exatamente igual ao do Mercedes. E se esse motor é o melhor e parece ser o melhor, no momento em que a McLaren acertar tudo isso, é possível, é provável, que a Mercedes volte a estar como estava em 2025 ou 2024, com uma equipa cliente a fazer jogo igual e às vezes superior. Portanto, este é o nível, eu diria que esse nível de receio que tem que ter da McLaren é justificado, e a McLaren tem todas as condições, desde logo os pilotos. É um piloto que ainda este ano não conseguiu fazer uma única volta de corrida, mas isso que o João já disse, quer dizer, é um bocadinho estranho, tipo que ganhou tantas corridas no ano passado e que a certa altura era o maior candidato a ser campeão do mundo. Deixa-me só rapidamente falar sobre esta declaração. É a primeira vez que alguém na McLaren assume que a conquista do título mundial do ano passado e o esforço, apesar de terem dito que tiraram o pé do acelerador cedo, teve consequências no carro deste ano. Foi a primeira vez. E é bom quando quando uma equipa se vê confrontada com situações é quando tem de admitir. E a melhor maneira de o fazer, digamos que para limpar a face, é dizer nós ficámos atrasados no desenvolvimento deste carro porque andámos na batalha pelo título e conquistámos o título do ano passado. É isso que, em parte, o Norris quer dizer com esta declaração. Sim. Outro piloto que teve um fim de semana para esquecer foi Max Verstappen. Vamos ouvir as declarações do 4 vezes campeão do mundo. Ele que fala sobre a paragem que vamos ter em abril, em que momento é que a Red Bull poderá então conseguir encontrar as falhas que andam a existir no chassi, na unidade motriz, e fala também sobre o último fim de semana que teve em Nürburgring com os GTs, ele que agora anda completamente apaixonado por este mundo dos GTs. Vamos ouvir Max Verstappen. I hope that we can use that break as a little bit of understanding our car a little bit better, learn from the previous races, and just try to be closer to the front. I think that's the target for us. For me, Nordschleife was fantastic. Every time I jumped out of the car, I was just smiling, just having a good time, enjoying driving with my teammates as well. They're great guys, funny guys, fast guys, but at the same time, getting up to speed for the 24. A lot of things that I need to learn. Same in like a driver swap, where initially my teammates were telling me a bit what to do, because normally I jump out of my car and I get helped in as well with the belts, now you have to work together a bit, and I never did stuff like that, so I really felt like a rookie in that sense. João, vemos Max Verstappen a falar com um sorriso na cara sobre este mundo dos GTs. Também esteve agora em Fuji a testar com os Super GT. Parece que é um refúgio para o que está a ser esta temporada para Max Verstappen e para a Red Bull. É uma maneira de ver as coisas. Não é a única e não é completamente justa. É um refúgio, ou seja, tira mais gozo, ele diz isso de forma direta daquela corrida, apesar de ter sido desclassificado.
do que da Fórmula 1 atual, o que é normal, porque ele em Xangai teve um fim de semana miserável e em Melbourne também não foi particularmente feliz, fez uma boa corrida, recuperou muitos lugares, mas enfim, continua a ter problemas. Eu estou muito curioso para ver se eles conseguem arrancar sem problemas, se o Max Verstappen consegue arrancar sem problemas em Suzuka. Portanto, sim, é um refúgio até certo ponto. Por outro lado, é uma prova e uma medida de quanto ele gosta de conduzir, não é? Eu acho que este homem, no dia em que deixar de conduzir, tem um problema grave, uma doença qualquer, porque aquilo está-lhe no sangue, não é só o sangue que corre no corpo dele, são também octanas e trajetórias e coisas do género. Eu estava a achar graça porque eu estava ali a falar dos cintos e estava a pensar que o Henrique lhe podia dar umas lições de troca mais rápida. Ele tem companhias de equipa que o pode. Eu sei que sim. Agora, se eu gostava de ser companhia de equipa, É isso. Adorava. Eu estava a imaginar que estavas a ouvir aquilo e a pensar, mas eu dava-te uma liçãozinha ou duas, precisasse, nesse ponto de vista. Adorava. Curioso, nós estamos a falar da Red Bull, eu acho que nós devíamos falar da Red Bull e dos outros, porque a Red Bull não está neste momento muito à frente dos outros, portanto seria justo falar da Red Bull, da Haas. A Haas está à frente, o Berman está à frente do Verstappen, a Haas está à frente e, portanto, seria justo falar dessas equipas todas. Aconteceu-lhes o mesmo que a McLaren, apostaram tudo em 2025, em 2026 estão a ter um ano mais complicado. Curiosamente, não tanto do ponto de vista do motor, que era uma coisa que nós esperávamos, em Xangai era uma questão de acerto de carro, e se o carro tiver os mesmos problemas de comportamento em Suzuka, que tinha em Xangai, vai ser complicado, porque Suzuka, para além de ser uma pista de piloto, é uma pista em que o equilíbrio do carro é absolutamente essencial. Portanto, vamos ver, é uma pista em que ele ganhou 4 vezes consecutivas, e só há, creio, 3 pilotos que ganharam 5 corridas consecutivas em circuitos. Só 2. Neste momento só há 2, sim, tens razão. Ele seria o terceiro se ganhasse este ano. O Senna no Mónaco, o Hamilton em Barcelona. Certo, é isso. Não parece fácil que isso aconteça, mas seria uma história fantástica para vender a 5ª vitória consecutiva neste circuito. O João pôs o acento tónico em algo, que é o motor aqui talvez venha a sofrer menos. O Red Bull Powertrains 4 pareceu mais eficaz numa pista com as características de Melbourne do que num circuito de alta regeneração, como é o caso de Xangai. Aqui estamos, como já dissemos, mais ou menos a meio, poderá ser uma vantagem, mas precisam de acertar o chassi. Tem uma vantagem relativamente a Xangai, tem mais tempo para acertar o chassi. Tem 3 sessões de treinos livres, onde eu acredito que o Max e o Isaac Hadjar vão trabalhar fortemente para encontrar esse acerto. O carro pareceu mais equilibrado numa pista com as características de Melbourne do que em Xangai. Esta pista também, a esse nível, é diferente. Não é nem Melbourne, nem é Xangai. Portanto, vamos ver se o RB22 aqui está no sítio certo. Nós sabemos sempre que o Max nesta pista, e demonstrou isso ano passado e em anos anteriores, senta-se no carro e consegue fazer a diferença. Ele é o rei do primeiro setor, por exemplo, não tanto das Degner, mas mais do primeiro setor. Foi isso que lhe deu a pole no ano passado e que o ajudou depois a conquistar a vitória. Poderá repetir este ano? Não será tão fácil como ano passado. E a Red Bull precisa, sobretudo, de cimentar a sua posição como pertencente ao grupo do top 4. E nesta altura eles nem sequer são o líder do top 4 para baixo. Até fazem jogo igual com a Racing Bulls. E a Racing Bulls, em Xangai, na minha opinião, teve um carro melhor preparado, mais acertado, mais eficaz do que o próprio Red Bull demonstrou ser na pista chinesa. Eu acho que a Red Bull ainda não percebeu bem o chassi também, foi o maior comentário também por parte de Max Verstappen, não tanto de já, mas mais de Verstappen, vocalizou-se mais sobre isso, foi mesmo o acerto do chassi. Eu acho que o facto de ter sido uma corrida sprint, ter sido só uma sessão de treinos livres, jogou contra a Red Bull em especial. Aqui, sendo um fim de semana tradicional, tendo as 3 horas de treinos, acredito que poderão mais depressa chegar a esse acerto, essa afinação e poderá correr melhor. O problema que eu acho que a Red Bull ainda tem é tal de refrigeração da unidade motriz e das baterias, quando anda muito tempo no ar sujo não consegue sair dali, ou seja, não se consegue aproximar, e vimos mesmo em Xangai, andou ali, Xangai ou Austrália, já não me lembro bem, mas muito tempo atrás de Norris. Atrás de Norris? Exatamente, ele ia 2 segundos e não conseguia aproximar-se mais, não conseguia chegar. E isso poderá ser um problema que eles também têm que resolver. Agora, como eles disseram, a Red Bull neste momento não está naquele top. A própria McLaren é difícil dizer, porque a última corrida não a fez, só houve uma e só Norris participou. Mas não parece estar próximo das outras equipas. Eu quero acreditar que vão estar, mas só mesmo depois dos treinos livres e da qualificação poderemos de facto tirar essas dúvidas. Este circuito tem essa característica, desculpa Eduardo, que é normalmente agrupa os carros e muitas vezes, não tantas quando nós desejamos, porque gostamos que seja o parafuso atrás do volante a fazer a diferença, há um piloto que superioriza, não tendo o melhor carro, e aconteceu isso com o Max no ano passado,
Basta pensarmos que nos últimos 11 grandes prémios, ou seja, desde 2013, houve sempre 2 carros da mesma equipa no pódio. Nem sempre em primeiro e segundo, o ano passado foi em segundo e em terceiro, por exemplo, mas há essa tendência. Vamos ver se há uma das equipas que consegue isso ou se, pelo contrário, esta abertura, a Ferrari mais competitiva, a McLaren a reaparecer, ou até a Red Bull com o Max Verstappen a fazer a diferença, conseguem evitar que isso aconteça. Eu tenho dúvidas relativamente à Red Bull. Sim. Vamos ver o que é que nos traz a Red Bull e as outras equipas. Pierre Gasly fala destes novos regulamentos com otimismo no circuito de Suzuka. Vamos ouvir as palavras do piloto alpino. I think we're just going to see more overtaking in slightly unusual places at the moment with the current regulation, depending how you manage your energy, how you deploy, how you recharge, etc. So, yeah, definitely that's going to be one spot, and then there could be even more other spots that we haven't really seen wheel-to-wheel racing in the past few years. So, it could be exciting. A Alpine também tem sido uma das equipas que tem subido muito nesta temporada. Sim, umas palavras breves, será que se vai conseguir juntar esse pelotão da frente, pelo menos outra vez ir aos pontos, ou será que há outras equipas que também estarão nessa batalha, como a Haas? O Oliver Behrman tem feito um arranque de temporada incrível. A Haas que traz nova decoração para este grande prémio. Vamos ver essas imagens também da Mercedes, Haas e Racing Bulls, trouxeram nova decoração. Acham que Alpine e Haas ou até outra equipa se poderão ali colocar na mistura pelos pontos? Com estas 4 equipas já falamos? Eu acho que sim. Como nós temos a Red Bull, para já não parece ser uma das equipas que se destaca desse segundo pelotão que tantos anos falámos. Eu acho que sim, ainda para mais vindo de uma corrida em que fizeram... Ambos os carros pontuaram, Colapinto e Gasly. Acho que é uma motivação extra para a Alpine continuar o trabalho que tem vindo a desempenhar. E como falaste bem, não souberam, mas também o Ocon tem tido um bocadinho mais de azar. Por exemplo, o incidente que ele teve com o Colapinto, culpa dele, obviamente, mas podia ter evitado e se calhar somado mais pontos em Xangai. Mas sim, acho que a Haas e a Alpine se calhar são essas equipas que estão melhor. A Racing Bulls eu acredito que poderá estar aí também, mas sempre um bocadinho mais dependente de como tem aquela unidade motriz a funcionar. Mas acho que são equipas muito capazes de somar pontos este fim de semana. Sim, a Racing Bulls, estamos a ver também a nova decoração da equipa para este fim de semana. Um fim de semana que, já sabes, vai ocorrer de madrugada. Vai ser a última madrugada desta fase inicial do campeonato, depois só em Las Vegas. O Henrique está aqui ao meu lado a fazer uma celebração. Realmente é complicado para todos, não só para vocês, mas também para nós. Mas às 2h30 vamos ter a primeira sessão de treinos livres e depois, mais durante o fim de semana, a qualificação e a corrida vai ocorrer às 6 da manhã. Amanhã, na sexta-feira, no sábado e no domingo, temos os estúdios de análise aos treinos livres, a sessão de qualificação e depois o estúdio de antevisão, a pré-corrida e a pós-corrida, num fim de semana que também existe as Superbikes, ou seja, as Superbikes vão estar no circuito de Portimão e a DAZN vai fazer uma operação especial com o Oscar e o Ruben Valente, que estão lá embaixo, com toda uma equipa, para vos trazer o melhor deste evento e da competição, onde o Miguel Oliveira vai tentar, obviamente, a vitória. Muito obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos então amanhã com os treinos livres e o estúdio de análise ao primeiro dia em Suzuka.